Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui fazendo mais um vídeo para vocês no nosso canal, tá? E o tema de hoje é sobre acabamentos em facas, canivetes, acabamentos da cutelaria. Como que a gente trabalha para dar diferentes cores, diferentes acabamentos, diferentes empregos, né? E texturas com mais brilho, menos brilho, nas facas, nos canivetes e as implicações desse acabamento, ou seja, quais as vantagens e desvantagens, tanto estéticas quanto para conservação ou para o uso dessas facas, machados, canivetes, o que quer que seja que você vai usar na cutelaria. O vídeo de hoje a gente não vai entrar na composição de aços, ou seja, eu não vou falar sobre aço inox, aço damasco, aço ferramenta ou aço de alto carbono, que normalmente são aços usados em cutelaria. Eu vou falar sobre o acabamento, o tratamento superficial que a gente pode dar em cada um, para estética, para conservação, etc. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui no assunto. E se esse assunto é útil para você, dê aí seu like, se inscreva também no nosso canal. Vamos estar sempre colocando material de qualidade para vocês terem conhecimento maior na área de cutelaria, tá? Então se inscreva no nosso canal, curta e comente aí, sugira também temas para fazermos vídeos úteis para você. Para começar, vamos ao acabamento espelhado. O acabamento espelhado pode ser dado no aço carbono ou no aço inox. No caso aqui é uma espada cimitarra, que eu fiz com um acabamento espelhado no aço de alto carbono. O acabamento espelhado é um acabamento que a gente tenta polir uma quantidade que chega a refletir aqui, ó, as imagens quando você vê a peça em contraste com outro campo, aqui, igual as facas que estão na mesa estão refletindo na espada. O que acontece? O acabamento espelhado fica muito bonito, chama muita atenção, como essa parte dessa faca aqui, ó, chama muita atenção, porém é um acabamento muito fácil de ser arranhado, muito fácil de uma impureza, de uma areia, uma terra que entrou na bainha, uma sujeira que entrou na bainha, ou se ela ficar batendo na gaveta, uma lâmina com outra lâmina, né, uma lâmina arranhar ela. E até, às vezes a gente coloca uma faca, por exemplo, na cozinha, e a pessoa inadvertidamente pega aquela bucha de lavar vasilha e esfrega a bucha na lâmina, naquela parte áspera, aquela parte tipo um abrasivo, né, da bucha. Você vai arranhar a lâmina. Isso não importa se é aço carbono, se é aço inox, se é uma faca industrial, se é uma faca chinesa, todas vão arranhar se você passar a bucha. E no espelhado é um acabamento que eu até faço muito pouco, porque mostra muita sujeira, mostra muita oxidação. Se você tiver com a mão engordurada, ali, ó, a digital fica nela, ela aparece a digital. Então é um acabamento que eu só recomendo para quem é colecionador e quer guardar a lâmina em perfeito estado, ok? Mas muito bonita, a vantagem é a beleza. O outro acabamento, seguindo essa cor aí brilhante, a cor do aço, é o acabamento acetinado. Um acabamento também que eu acho lindo, acho um acabamento excelente. Se o acetinado for bem feito, o acetinado é uma lâmina lixada ao extremo, homogênea, que tem um certo brilho, olha, mas é um semi-brilho. Ela não reflete, olha aqui, ó, ela não reflete uma imagem, ó. Ela não dá o reflexo da imagem. Qual a vantagem? Aparenta menos sujeira, não aparenta aqui, ó, as digitais, se você colocar, ela disfarça as marcas de uso. E se a pessoa inadvertidamente for lavar e passar a bucha aqui, ó, aqueles arranhados vão sumir no meio do lixamento que faz o acetinado. Então ela quase não vai aparentar caso você arranhe. Assim como o espelhado, o acetinado pode ser feito no aço carbono, igual aqui no 1075,
aqui no 6160, que inclusive está aparecendo a linha de têmpera, e pode ser feito também no aço inox, tá? Aqui é um exemplo de um aço inox acetinado. Existe também o acetinado, vou mostrar aqui uma peça industrial, tá? Um canivete da Smith Wesson, um acetinado muito fosco, é um acetinado que não reflete nada, ó, completamente sem brilho. Também é um acabamento muito interessante. Bem, então até aqui nós mostramos os acabamentos cor do aço, né? Aquela cor prateada, brilhosa, igual o pessoal fala, que é o espelhado e o acetinado. Tem algumas variações entre eles. Agora eu vou passar para um acabamento que eu acho interessante, aliás, é o acabamento que eu mais gosto, que é o acabamento fosfatizado. O fosfatizado, vou pegar facas aqui mais iguais um pouquinho, é uma película de fosfato de manganês que a gente coloca num banho químico nas facas, tá? É colocado através de um banho químico que faz uma camada protetora anti-ferrugem, tá? Essa camada protetora negra ou cinza, você pode variar a cor, é a mesma camada de proteção das armas do nosso exército, da Imbel, fuzil, pistolas da Imbel e de várias corporações militares pelo mundo, usa o fosfato de manganês como acabamento. Nas facas que tem a têmpera integral, a cor fica mais uniforme, e nas facas como essa, que a têmpera é seletiva, você vê que aqui fica um preto mais puro e aqui fica mais para um tom de cinza escuro, olha, o contraste, que mostra a têmpera seletiva. Eu acho que fica muito bonito mesmo. Quase todas minhas eu gosto de deixar essa marca para mostrar que houve realmente um tratamento térmico correto na faca. É um acabamento muito resistente à corrosão, muito bom para durabilidade. Eu vou pegar uma lâmina aqui, ó, do meu uso, aliás, quase todas essas aqui são do meu uso. Essa lâmina aqui já tem uns 2 anos e meio de uso, de muita porrada, muita batida. Uso para cortar madeira, para fazer batongue, que é aquelas batidas que a gente dá para cortar lenha, cortar galho, cortar mato, rachar pau, e ainda está bem intacta. O que pode acontecer no fosfatizado são pequenos arranhados no fosfato, mas que não vai atrapalhar a sobreoxidação, e o fio da lâmina, pelo fio estar descoberto, olha o brilho aqui, se você não cuidar direito, pode vir a enferrujar o fio. Mas quando você reafia a faca, já volta o fio ao normal. O fio já fica brilhoso, bom de novo. A fosfatização, além da fosfatização polida e mais escura, você pode fazer uma fosfatização assim, ó, fosca, mais clara, naquele estilo parquerizado. Fica uma faca de estilo bem militar, bem bonita, nesse fosfatizado fosco. Essa aqui também eu usei marcar aqui, ó, o gume, a têmpera seletiva aqui da parte com a têmpera mais maleável. Outro acabamento, gente, é o percloreto de ferro. É um acabamento mais acinzentado, mais manchado, que é uma oxidação feita com um ácido. O percloreto de ferro, ele faz um ácido que envelhece, oxida a lâmina por inteiro e cria também essa camada de óxido que vai proteger a lâmina. Não tanto quanto o fosfato de manganês, mas também é muito interessante, principalmente se você gostar da lâmina com esse aspecto envelhecido. E falando em envelhecido, existem outros acabamentos também de envelhecimento com ácido que demonstram como se a faca fosse antiga, né? Eu já tive peças que eu fiz, por exemplo, que eu trabalhei até com sangue, com vinagre, para poder provocar o envelhecimento do ácido, da superfície, para parecer uma faca que já foi usada por muitos anos. Esse aqui, gente, muita gente chama de acabamento brut de forge, embora o brut de forge seja um acabamento específico das lâminas que saíram da forge daquela maneira. Isso aqui eu gosto de chamar de acabamento rústico, tá? São as marcas da peça antiga. Isso é um aço reciclado de foice, no qual a gente fez um semi-espelhamento do gume e deixamos as marcas aqui, ó, da peça antiga na lâmina, tá?
é passível de corrosão também, mas não tão difícil de se conservar. Pode ser feito com a peça com uma lima antiga e deixar as marcas de que é uma lima. Isso aqui que é uma foice muito usada, sei lá, usada muitos anos na fazenda. E outras peças. Outro acabamento interessante, gente, é o texturado. O que é o texturado? O texturado é esse efeito 3D que você faz aqui, ó, ou no corpo da faca, ou no dorso. Aqui a gente fez nos dois, aqui, ó, no dorso, no cabo, ó, no quebra-crânio. Olha esse quebra-crânio aqui, olha, todo texturado aqui, ó. São ondulações, como se fossem buracos, que faz como que fique fosco e com um efeito 3D, realmente é 3D, né? Na lâmina. Esse facão aqui, é até da coleção das minhas filhas, é o que a gente fez? Fosfatizou geral, ficou totalmente negro, com um texturado fosco no corpo e o fosfatizado polido no gume. Então ficou polido o gume, texturado o corpo, totalmente na fosfatização. Essa aqui, ó, uma Boeing modelo Liberdade, modelo Liberty, a gente espelhou a guarda, tá? Fizemos um cabo em chifre de cervo, chifre de búfalo, espelhou a guarda, espelhou o gume, espelhou o contrafio e texturou o corpo, porém a gente lixou a textura para que ela não ficasse totalmente preta, ó, ficassem essas manchas que realçam o esburacamento, fazendo um rajado aqui, dá para ver bem aqui, é um rajado na lâmina. Eu acho um efeito muito bonito no fosfatizado. Mais um tipo de acabamento é esse aqui, ó. É um texturado também, mas um texturado mais miúdo, olha, mais fino e mais agressivo, tá? Ele é mais agressivo, ele é mais esburacadinho. Fizemos no dorso também. E em vez da fosfatização, a gente deixou a carepa da têmpera, tá? Com a carepa com o resíduo do óleo da têmpera, que gruda na faca, fazer essa camada aqui. E também fez o lixamento. Muito interessante, embora um pouco mais difícil de conservar. Então tá aí a maioria dos acabamentos usados hoje em dia pela cutelaria, existem muitas variações. E entre essas variações, por último aqui no vídeo, eu quero deixar essa aqui que é bem curiosa, ó. É um acabamento em estilo damasco, mas não é uma faca de aço damasco, tá? Essa é uma faca de aço de alto carbono, tá? A gente fez uma faca fighter, uma faca de combate, em chifre de cervo. E a gente fez um trabalho com percloreto, que é essa parte mais clara, e o fosfato de manganês, que faz as partes mais escuras, imitando o aço damasco. Mas é um acabamento superficial protetivo na lâmina. Pode ser feita percloreto e o aço normal brilhoso, que ficaria cinza e branco, digamos assim. Fosfato e aço normal, que ficaria preto e branco. E aqui nós optamos em fazer preto e cinza. Pode ser feito de vários jeitos e várias padronagens também. Só que o fabricante, o cuteleiro, tem que ser honesto e falar para o cliente: isso é um acabamento estilo damasco. Acabamento damasco é diferente do aço ser damasco. Tá, gente? Tem fábricas, por exemplo, que importam facas da China, ou importam as peças, importa a lâmina, o cabo, a guarda, monta no Brasil para falar que é uma cutelaria brasileira. E essa lâmina ela é simplesmente gravada a laser, colorida a laser, gravada a laser, e é vendida como faca de damasco. Não é, tá? Quem não entende passa como damasco, mas é um acabamento estilo damasco. Muito bonita, super resistente. Eu até gosto mais do que o damasco para muitos usos, mas temos que ser bem claros, bem honestos com o cliente. Se você assistiu até aqui é porque você gostou. Se inscreva, vamos lançar vídeos mais a miúdo, tá? Dê o seu like, comente, nos dê sugestão, ok? Estilo damasco, para você relembrar, percloreto de ferro, fosfatização ou fosfato de manganês, acetinado,
espelhado e texturado. São as mais usadas hoje em dia. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.